Ora, muito bem, meus amigos, 9h02 é precisamente a nossa última hora do programa da manhã do Asas do Atlântico. E às quintas-feiras, nós temos o sabor e o prazer de podermos escutar aquilo que nos próximos dias vá de certo a ficar na nossa mente. E sendo assim, dou-lhe os meus bons dias, meu amigo Padre Vítor Arruda. Bom dia, António. Está diferente, está para mais... o que é que se passou? Diga lá. Santa Maria é, de facto, uma ilha encantadora e também é nas suas comidas, na gastronomia que... Muitas espinhas do Espírito Santo, não. Este ano vai ter imensas, sabes? Mas já tem havido algumas. É isso, muito bem. Está tudo bem então com o meu amigo. Está tudo ok. Graças a Deus. Sim, contigo, senhor. as tuas férias. Também foram boazinhas, foram boas. É isso lá que por é casa, bom, porque isto hoje em dia não dá para a gente poder... não se pode fazer grandes voos, não. O melhor é irmos na salto e regressarmos no avião. Sim, senhor, meu amigo. Prazer em vê-lo de novo. É sempre um gosto também estar contigo, como muito tu sabes, obrigado. nestas tuas manhãs que trazem alegria a tanta gente. Isso é que é importante. Nós temos então o próximo domingo 16 do Tempo Comum. Tal como dizia a semana passada, as próximas semanas nós vamos repetir um pedacinho na mensagem. Porquê? Porque estamos a ler as parábolas do reino. E as parábolas do reino foram 7 que Jesus Cristo disse, terá preferido ao longo do seu tempo de pregação, os 3 anos que ele teve em vida pública, em pregação da Boa Nova, e que depois o evangelista Mateus condensou num capítulo 13. São 7 parábolas do reino. O que é que são parábolas do reino? Recapitulando o que dizia a semana passada, são histórias que Jesus conta para ajudar os seus ouvintes a entenderem qual era a missão de Jesus na Terra. Foi dizer à humanidade que Deus tem um sonho, que Deus tem um projeto para a humanidade, que Deus tem um projeto para nós. E como as histórias que se contam ajudam imenso a passar a mensagem, então Jesus contou-nos esse projeto de Deus, este sonho de Deus, sob a forma de parábolas, de histórias que ele inventava ou que às tantas ia buscar já conhecidas de algum do público dele, que era para ajudar a entender. A semana passada víamos a parábola do semeador e da semente, um homem que semeia em vários terrenos e a semente vai crescendo conforme a qualidade do terreno, ora mais, ora menos. E a conclusão que tirávamos a semana passada era que todos nós temos um pedacinho de todos esses terrenos e o importante é caminharmos para o terreno bom. Esta semana ele conta-nos 3 parábolas já. E assim já ficamos com 4 parábolas vistas. Esta semana ele conta-nos a parábola do trigo e do joio, que um semeador semeia boa semente, que é trigo, mas aparece no meio daquele trigo, aparece também o joio, aparece a semente má, aparece a erva daninha, como nós dizemos. Também nos conta a história do grão de mostarda, que é uma pequenina semente, mas que depois dá uma grande árvore, e conta-nos a história do fermento, que é pouquinho, mas que depois, posto na massa, leveda toda a massa. Estas parábolas do reino têm, em primeiro lugar, uma lição que é importantíssima para nós. É que o projeto que Jesus Cristo inaugurou, Ele próprio é o reino, Ele próprio é esse projeto de Deus, porque o reino de Deus é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele concretizou tudo aquilo que nos desafia a concretizar. Ele fez tudo aquilo que nos desafia a fazer. E então, esse reino de Deus não cresce como nós gostaríamos, de uma forma assim muito clara, muito evidente. Ele cresce devagarinho.
Ele cresce, de facto, muito escondidamente. Se nós olharmos para o mundo de hoje, é muito mais fácil. Nós também já estamos habituados a isso por causa das televisões. Ainda a semana passada dizia isso. É muito mais fácil nós olharmos para o mal do que olharmos para o bem que existe no mundo. Porquê? Porque o mal é mais visível. O mal surte mais efeito, é mais espampanante, é mais de facto, faz mais estragos. E o bem, às tantas, às vezes é feito no escondido dos corações, no silêncio das casas, e não é tão visível. Então o reino também é isso. A gente não pode dizer que o sonho de Deus, o projeto de Deus, a vinda de Jesus ao mundo, foi um fracasso. Hoje, 2000 e tal anos depois, estamos aqui ainda a falar dele. Quer dizer que alguma coisa ficou, alguma coisa vai ficando. Há muito bem no mundo a ser feito. Há muita gente a dar a vida pelo bem. Há muita gente a dar a vida por causas que valem a pena. Há muita gente a dar a vida pelo outro. Há muita gente neste mundo, de facto, a gastar a sua vida só para criar felicidade à sua volta. Portanto, o bem no mundo continua a trabalhar, mas é talvez como uma sementinha, como uma grande mostarda, que é tão pequenino e que não se vê, mas que depois vai criar frutos. É como o fermento que não se vê quando se mete na massa, desaparece na massa, porque a massa é muito maior. Vamos pensar que a massa é o mundo e é muito maior, mas surte o seu efeito. Em relação à primeira parábola, a parábola do trigo e a parábola do joio, é triste nós reconhecermos que aproveitou-se muito esta história do trigo e do joio para dividir os homens, a humanidade, entre bons e maus. Os bons são o trigo, os maus são o joio. Os bons vão para o céu, os maus vão para o inferno. E isso é uma forma tão simplista e tão ignorante de ver esta história, que faz com que ela perca toda a riqueza da mensagem que ela nos quer transmitir. Porque ela diz-nos que é semeado o trigo e depois aparece o joio sem que ninguém se aperceba. Os empregados daquele senhor, daquele terreno, foram logo dizer a ele: Senhor, semeamos só boa semente, como é que apareceu o joio? E ele diz: foi o inimigo que veio semeá-lo. Queres que a gente arranque o joio? Perguntam os servos, os empregados. E ele diz: não, porque ao arrancar o joio vocês vão arrancar também o trigo, que também está crescendo ao mesmo tempo. Esperemos para o fim, e no fim vamos separar o trigo do joio. Esta história, no fundo, vem-nos mostrar duas coisas que a gente ainda não aprendeu. Nós somos impacientes, queremos ver os resultados imediatos, queremos queimar etapas. Muitas vezes um pai e uma mãe com um filho quer queimar etapas dos filhos. Os pais passaram por as histórias nas suas vidas e querem impedir os filhos de passar por as suas próprias histórias, dizendo muitas vezes este argumento: a gente já passou por aí e isso não é bom. Mas o filho tem direito a dizer: mas eu também quero passar. Mesmo que o pai diga que não é bom, a mãe diga que não é bom. Nós somos impacientes. Queremos que os nossos filhos queimem etapas, passem já para a etapa do adulto. Não passem por aquelas experiências que nós passamos todos nós na nossa infância e na nossa juventude. Deus tem uma paciência infinita connosco. Ele sabe esperar. Esta história, no fundo, põe frente a frente a impaciência dos homens e a paciência calma de Deus. A paciência infinita de Deus. E isto é importante para nós no nosso dia-a-dia, mais importante do que nós imaginamos. Nós muitas vezes queremos moldar as pessoas à nossa maneira. Nós muitas vezes queremos mudar as pessoas porque achamos que aqueles comportamentos não são os melhores. Ninguém deve impor nada a ninguém. Um relacionamento, uma pessoa que eu amo, uma pessoa de quem eu sou amigo, a minha família, não estamos ali para nos moldarmos uns aos outros. Estamos ali para crescermos juntos com o trigo e com o joio que todos nós temos. O que esta história nos vem dizer é que todos os seres humanos têm dentro de si o trigo e o joio. Todos os seres humanos têm dentro de si coisas boas e coisas menos boas. Todos os seres humanos têm um coração que às vezes é excelente, faz maravilhas, e outras vezes é péssimo, faz coisas muito más. Todos os seres humanos. Ninguém pode dizer que não vai passar por aquilo, que não vai fazer aquilo. Nós não sabemos o nosso amanhã. E esta história vem-nos dizer é isso. E depois, muitas vezes pegou-se nesta história
para nos inventarem um Deus que era absolutamente terrível, um Deus que era capaz de pôr gente no inferno, no fogo do inferno. Inventou-se esse fogo do inferno. Bem bom que os papas agora já foram esclarecendo que não há fogo do inferno, que não há purgatório, que tudo isso foi construção da Igreja para ajudar as pessoas a serem melhores no fundo, mas que o que existe é o amor de Deus. O que existe é o amor de Deus. E se eu pensar na minha vida que o amor de Deus não vai ser capaz de perdoar ou de apagar o maior pecado dos homens, eu estou a pensar que Deus é muito pequenino no seu amor. É uma tristeza eu achar que Deus não é capaz de perdoar tudo o que a humanidade faz. É uma tristeza, porque eu estou a pôr Deus tão pequenino como eu. Muitas vezes não é Deus que é... Não somos nós que somos imagem e semelhança de Deus, mas na nossa cabeça Deus é que é a nossa imagem e semelhança. Ou seja, nós pensamos assim, no fundo. A gente acha que há pessoas más porque fazem coisas más e essas pessoas têm que ser castigadas. E a gente acha que Deus também é assim. Mas Deus não é assim. Porque Deus o que quer é salvar todos. O Jesus, quando esteve no mundo, não esteve com aqueles que mereciam, esteve com aqueles que precisavam dele. Ele andou com prostitutas, ele andou com ladrões, ele andou com pecadores públicos, conhecidos publicamente naquela altura. Ele acolhia toda a gente na sua casa ou ia para a casa de toda a gente e não pedia às pessoas para mudarem de vida para poderem receber Jesus. Ele ia às casas das pessoas pura e simplesmente. Porque para Jesus, para Deus, o que Ele quer é salvar pessoas. O que é salvar pessoas? Libertá-las daquelas situações perigosas, daquelas situações menos boas. Deus não quer condenar ninguém. Jesus diz: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. E, portanto, esta história não é para pôr uns no inferno e outros no céu, porque vamos todos para o céu e nem sequer pensamos outra hipótese, porque Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que é tão inteligente no seu amor, tão esperto, que vai conseguir uma forma de conquistar mesmo aquele homem ou aquela mulher que eventualmente sejam mais teimosos e não quisessem o amor de Deus. Ele vai arranjar uma maneira de entrar no coração de todas as pessoas e de os salvar e de os limpar. O único fogo que existe na Bíblia, e já disse isto várias vezes, é o fogo do amor de Deus, é o fogo do Espírito. As pessoas pegaram muitas vezes no fogo para exemplificar o inferno, infelizmente. Mas o fogo que aparece na Bíblia, toda a Bíblia, vamos ler a Bíblia toda, o único fogo que aparece é o fogo do amor de Deus, o fogo do Espírito, que queima sim dentro de nós, queima tudo aquilo que é menos bom, para que venha ao de cima o bom que existe em cada um de nós. Há uma historinha que saiu no jornal de junho-julho. Um velho índio descreveu certa vez os seus conflitos interiores, dizendo: dentro de mim existem dois cachorrinhos. Um deles é cruel e mau, o outro é muito bom e dócil. Eles estão sempre a brigar. Quando então lhe perguntaram qual dos cachorrinhos ia ganhar esta briga, o sábio índio parou, refletiu e respondeu: aquele que eu alimentar. Portanto, nós temos dentro de nós este cachorrinho do bem e o cachorrinho do mal. Aquele que alimentarmos mais, aquele que a nossa história de vida, a nossa educação, a nossa cultura e também as nossas escolhas alimentar, é esse que vai vencer em nós. Mas nenhum ser humano, no seu juízo perfeito, é capaz de dizer que só tem coisas boas, mas também nenhum ser humano, no seu juízo perfeito, é capaz de dizer que só tem coisas más. Porque nós vimos de Deus, e se viemos de Deus é porque somos bons. Alguma coisa, algum momento na nossa vida é que nos fez menos bons. Alguma escolha errada que a gente fez é que nos fez menos bons. Alguma situação na nossa vida é que nos fez menos bons. Mas nós somos naturalmente bons, porque viemos de Deus, e Deus é bom, só pode criar gente boa, só pode criar seres humanos bons. O que é importante é que a gente, a partir desta história do trigo e do joio, nós não coloquemos uns no inferno e outros no céu, não nos julguemos melhores que os outros, porque a pessoa que julga o outro, ela própria já está sendo pior do que ela, porque julgar é ser orgulhoso, achando-se melhor do que aquele que estamos a julgar. E quem de nós consegue olhar para o outro e dizer tu és mau, sem perceber dentro de si que também tem coisas menos boas na sua vida que precisa amadurecer? Se nós nos pudermos na pele de todas as pessoas, independentemente daquilo que ela está fazendo, a gente vai perceber: às tantas, se eu tivesse na tua história de vida, no teu lugar, eu faria o mesmo que tu fizeste. Isso aplica só ao bem e também se aplica ao mal.
os seres humanos somos praticamente iguais. Se a gente tem um certo percurso de vida, vamos fazer as coisas que aquele percurso de vida preparou. Se tivermos outro, vamos fazer outros. Uma pessoa que teve um percurso de vida menos bom, é claro que naturalmente vai fazer coisas menos boas, mesmo não tenha consciência total de que é má, porque foi assim que foi habituado a viver. Portanto, nós temos que ter muito cuidado quando julgamos os seres humanos, porque nem Deus nos julga. Nem Deus nos julga. Nós somos tão fáceis em julgar e achamos que Deus julga alguém. Deus nunca julgou, nem nunca julgará ninguém. O único juízo que Deus fez sobre a humanidade chama-se a cruz. Ali está como é que Deus nos julga. Ele diz assim: eu sou tão apaixonado por ti, eu amo-te tanto, 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 que eu fui capaz de permitir a cruz por causa de ti. Portanto, se Deus foi capaz disto, quer dizer que eu sou tão importante para Deus e Ele não vai permitir que eu me perca. Por pior que sejam as minhas escolhas de vidas, por pior que sejam o meu caminho, Ele não vai permitir que eu me perca, não vai se afastar de mim. E o que existe em mim de menos bom, Ele vai queimar isso, vai passar à frente, faz parte do meu percurso de vida neste corpo, neste mundo, enquanto eu estive cá. O que Deus vai acolher em mim é aquilo que é bom, que Ele criou dentro de mim, que é o trigo, que é o fermento, que é a sementinha. Isso que é bom é o que Ele vai acolher, porque é isso que Ele ama. E o resto, nós próprios neste mundo vamos pagando pelas escolhas erradas que fazemos. Portanto, Deus não tem que nos castigar de mais nada se a gente já vai pagando aqui neste mundo. Quando a gente faz escolhas erradas, a gente paga por elas. Há um grande cantor português que diz: quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. Essa música sempre mexeu muito comigo, porque é verdade. Se isso é mesmo assim, se as minhas escolhas de vida depois vão fazendo com que eu vou pagando por elas, para que é que eu preciso mais pagamentos depois de morrer, por amor de Deus? Não basta já esta vida ser tão difícil para a gente ter que ainda amargar uma outra vida de infelicidade. Não, nunca. Isso foram ideias absolutamente erradas de Deus, que graças a Deus agora a Igreja, com este Papa Francisco, então, isto é uma loucura. O Francisco, desde que foi eleito Papa, só fala na loucura do amor e da misericórdia de Deus. Ele só diz que os nossos pecados não são nada comparados com o amor de Deus, por maiores que sejam os nossos pecados. Por maiores que sejam os nossos pecados. E ele é o primeiro a reconhecer-se pecador e fazendo parte de uma igreja que é pecadora. O outro dia teve uma história tão impressionante no Papa Francisco que eu achei de facto sublime. Eu não sei se os outros papas se faziam o mesmo, mas agora, por acaso, neste eu vi. Ele estava presidindo uma celebração penitencial, que é aquelas confissões comunitárias que depois tem vários padres preparados para confessar as pessoas individualmente. Ele fez o início, a introdução, disse umas palavras sobre aquela celebração. Depois mandou as pessoas irem procurar o sacerdote para se confessarem. Isso foi na Basílica de São Pedro, portanto, havia 60 e tal sacerdotes para confessarem. De repente a gente vê o Papa a tirar a capa, ele estava com a capa das pernas, vemos o Papa a tirar a capa, a ficar só com a sua batina e com a sua sobrepeliz, aquela branca que vai até aos joelhos. A gente viu à procura, olhando, foi procurar um padre e ajoelhou-se diante de um padre para se confessar. De um padre. Daqueles padres que estavam lá para confessar os fiéis leigos. E o Papa procurou. O Papa chama-se o Santo Padre pecador. Somos todos pecadores, ele também é pecador. Eu reconhecer isto ajuda-me a olhar para o outro com a atitude de maior compaixão, misericórdia e aceitação. Quando eu reconheço que sou pecador e que preciso de melhorar ainda, nós somos seres em melhoramento, estamos a melhorar. Mas o outro também está assim nesse caminho. O outro também está fazendo. O outro leva mais tempo. Vamos ter paciência como Deus também tem com ele. E depois de se confessar, do Papa se confessar, ele sentou-se também num confessionário a receber pessoas em confissão. Portanto, quando um homem, o chefe da Igreja, nos diz que ele também é pecador, precisa do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, está-nos a dizer que grandeza que Deus tem no seu amor, que tudo nos perdoa, e também está-nos a dizer que todos somos assim. Todos temos essa dimensão de bem e de menos bem, que é preciso nós irmos melhorando e fazer com que o bem seja sempre e só a única realidade das nossas vidas. Eu estive muito atento, e como também atento, muito boa gente também atenta está, que o meu amigo diz. E aqui um ouvinte que nos diz: toda a gente devia de ouvir o Bom Dia Açores, o Asas do Atlântico, nessas alturas, para refletir essas coisas que o Padre Vítor acaba de dizer. Um abraço para si. Depois, temos também
de uma nossa amiga ouvinte da parede, já está a ver. Mas tem aqui algumas questões interessantes. Faz-me com que ela pergunta, mas diz assim: se não existe nem inferno, nem purgatório, e então o céu existe? Pergunta para si. O padre Vítor diz que há o céu, acabou de dizer, mas só há o céu porque se fala tanto do inferno. Porque se fala tanto do inferno. Deus não julga ninguém? Se todos somos iguais, os maus e os bons, todos vão para o céu? E agora, amigo padre, da nossa amiga Rosita Fernandes da Parede, que faz estas perguntas. E diga. Em relação ao céu, ao inferno e ao purgatório, há realidades que a gente tem que ter um respeito extraordinário quando fala delas. E quando a gente estudou, eu lembro-me disso mesmo, o professor, quando foi o tratado da vida para além da morte, da imortalidade, do céu, do inferno e do purgatório, diz que tudo o que se diz são tipo comparações, são imagens que usamos, são tentativas de explicar aquilo que nós não sabemos. Ninguém veio cá dizer nada sobre o céu, sobre o inferno e sobre o purgatório, primeiro. Segundo, Jesus pouco falou sobre isso. Quando lhe perguntavam coisas sobre a vida para além da morte, Jesus mandava-nos cuidar da vida neste mundo. Nós o que temos que cuidar é da vida neste mundo, não é da vida para além da morte. Temos que cuidar da vida neste mundo, porque a vida para além da morte é cuidada por alguém. Alguém está tratando disso por nós, que é Deus. E Jesus já tratou disso na cruz. A cruz, o Bento XVI, o problema das pessoas é que não leem os documentos que os papas publicam e que a Igreja vai publicando. O Bento XVI já publicou uma encíclica chamada Salvos na Esperança. Um livrinho tão pequenino, mas que diz tudo isso. Diz que a cruz foi um acontecimento tão forte, que não há nenhum pecado do homem que fique fora da cruz. Ou seja, está tudo perdoado ali. Tudo o que fizermos, o que já fizemos para trás, o que vamos fazer para a frente, o que estamos a fazer agora, já está perdoado na cruz. Porque a cruz foi muito forte. É muito mais forte sempre do que o maior dos pecados dos homens. Portanto, a Igreja tentou explicar a vida para além da morte, classificando pessoas, dando o céu para aqueles que eram bons, dando o inferno para aqueles que eram maus e dando um purgatório para todos nós, no fundo, que era uma forma de nos purificarmos das nossas coisas menos boas. A própria Igreja também classificou os pecados de pecados mortais, pecados veniais, essas coisas. Mas isso tudo são linguagens humanas que caem por terra quando se lê a Bíblia. Porque a Igreja, quando fez o tratado do céu, do inferno e do purgatório, às tantas não lia a Bíblia, porque a Bíblia não fala disso. A Bíblia só fala, o único fogo que a Bíblia fala é o fogo do amor de Deus, como eu já disse, e o fogo do Espírito. Já no Antigo Testamento aparece isso. O fogo que queima em nós aquilo que é menos bom para que apareça o que é bom. E isso se queima em mim, queima nos outros todos que sejam menos bons. Portanto, céu, inferno e purgatório foram linguagens da Igreja para nos dizer esta verdade. Todos vamos para Deus. Não há outro mundo fora de Deus quando a gente morrer. Quando a gente morrer, a gente vai para o mundo de Deus. A Igreja deu-lhe nomes, mas esses nomes caíram por terra à medida que a Igreja foi evoluindo também no conhecimento das coisas. À medida que a Igreja foi abrindo a Bíblia, ela percebeu que muitas das suas linguagens caíram por terra. Aliás, tu és do tempo, como eu também sou do tempo, e a Rosita também, que se falava do limbo. Ouviste falar do limbo. As crianças que não eram batizadas iam para o limbo. O Bento XVI, descaradamente e inteligentemente e com muita razão, fez um documento a dizer que o limbo foi uma invenção de Santo Agostinho que estava errado. Não existe. Porque uma criança que não é batizada, os pais teriam um desejo de batizar, está o problema resolvido. E quantos seres humanos não são batizados? Não existe só a Igreja Católica? Não existe só a Igreja Católica. Portanto, os seres humanos que não são batizados vão para onde, então? Toda a gente sabe, as religiões não são donas de Deus. As religiões não são donas de Deus. E essas linguagens, os nossos irmãos muçulmanos falam do paraíso. Portanto, são linguagens para a vida. Os judeus falam de Sheol. Portanto, são linguagens que ajudaram as pessoas a ter balizas. A Igreja, os pais muitas vezes também funcionavam com os filhos à base do medo.
Tu eras capaz de pôr um dedo de uma criança aproximando do lume para dizer assim: nunca acendas nada, que isto faz mal, isto é mau. Educar pelo medo. Nós fomos educados pelo medo. Isto não nos fez mal nenhum. A gente depois vai crescendo e vai percebendo que as coisas não são bem assim, mas não tem problema nenhum. Portanto, quer dizer, desculpa, Padre Vítor Arruda, quer dizer que então a nossa catequese da nossa altura era com medo, era? Era a base do medo, era. Mas era com boa intenção. Sim, sim. Qual era a intenção? Era de termos balizas para a gente não se desviar do bom caminho. Para não percebes? Havia boa intenção. Se os padres naquela altura não sabiam explicar de outra maneira, porque também não aprenderam de outra maneira. Portanto, o medo não educa ninguém. A gente já sabe disso hoje em dia. E a Igreja já percebeu isso. Os catecismos hoje não dão medo às crianças. Fazem as crianças descobrir o grande amor de Deus. Os catecismos hoje já vão por aí. Deus não julga ninguém. Julgou na cruz. E na cruz o que venceu foi o amor. Portanto, o juízo de Deus é o amor sempre. A última palavra a preferir por Deus vai ser sempre o amor. Portanto, o juízo de Deus é sempre o amor. Nunca será para condenar, mas sempre para salvar. Não há maus ou bons. Então os maus e os bons para onde é que vão? Rosita, isso é uma linguagem errada. Não há maus ou bons. Existem seres humanos que têm coisas boas e coisas más. Não há pessoas más. Quando eu digo assim, aquela pessoa é má, eu estou chamando o nome a Deus, porque aquela pessoa é Deus. Quando eu digo aquela pessoa é boa, eu estou dizendo um bom nome a Deus, mas eu também estou mentindo, porque ela não é só boa. Nós somos maus e bons ao mesmo tempo, simultaneamente. No pensamento e no coração, nós somos terríveis. O que passa pelos nossos corações e pelas nossas mentes, como é que uma pessoa pode dizer que outra é má, sabendo que ela própria tem pensamentos e sentimentos horríveis também? Só porque a outra pessoa matou alguém, isso é um acontecimento visível. Quando se mata alguém é uma coisa visível. Mas isso é pior do que os pensamentos. Eu mato muita gente no meu coração. Só que não é visível, não chega ao efeito, mas está cá dentro, tive um mau sentimento. Isto faz-me de mim o quê? Uma pessoa má nesse momento. Então, há momentos em que somos maus e há momentos em que somos bons. Mas não somos só maus, nem somos só bons. E isso é importante nós percebermos. Portanto, não se pode classificar as pessoas, dividi-las entre boas e más. Isso é um erro e a Bíblia nunca fez isso. A Bíblia nunca fez isso. E a Bíblia é que é o critério para a nossa vida. Portanto, nós somos bons e temos coisas menos boas. Mas todos os seres humanos, até o maior bandido, o maior assassino deste mundo, tem coisas boas dentro dele. Porque ele nasceu de uma mãe e a mãe é sempre boa. Temos aqui a resposta da Rosita. Obrigado, muito obrigado por ter respondido. À Rosita. Muitos parabéns para ela. Muito bom dia, minha senhora. Olha, bom dia. Bom dia. Os parabéns ao Sr. Padre, que são palavras marcantes e esquantes, e é tudo na realidade e na verdade. Ele continue sempre e tenha muita força, porque percebe nós estamos assentados e ouvindo essas lindas palavras, que mesmo nos chocam presente. E é tudo na grande realidade. E a minha mensagem será que ele continue sempre e dê os meus parabéns e gosto muito de vocês. Muito Beijinho, obrigado. Obrigado. Bom dia. Padre Vítor Arruda. Vamos à agenda então. Vamos. 9h30. Recordo no sábado a missa às 19 horas no aeroporto, no domingo missas 10 horas Matriz e São Pedro, 11h15 Santa Bárbara, 11h30 Almagreira, 12h30 em Santo Espírito. Eu recordo que domingo há 2 impérios do Espírito Santo aqui na nossa ilha. Na segunda-feira nós temos em Almagreira, faço um apelo neste sentido a todos os que se vão crismar. Os da vila, do aeroporto e da Almagreira terão uma reunião segunda-feira a seguir à missa, portanto às 19 horas, em Almagreira. Só os crismandos. 19 horas, que é para preparar a celebração propriamente dita do crisma, que será no domingo a seguir às 16h30. Na segunda-feira será em Almagreira para estas 3 comunidades, Matriz, Aeroporto e Almagreira. Na terça-feira será em São Pedro para as outras 3 comunidades. Também será às 19 horas para todos os crismandos de São Pedro, Santa Bárbara e Santo Espírito. Às 19 horas faço um apelo a que todos estejam presentes nestas 2 reuniões, porque os crismas este ano serão em São Pedro e em Almagreira. Temos que ir rodando as paróquias, porque todas têm direito de receber o bispo e de celebrar o sacramento do crisma. E como não pode ser em todas as paróquias, até porque são muito poucos em cada uma, nada melhor do que nós juntarmos as pessoas, porque somos comunidades irmãs. E recordo às pessoas, que as pessoas depois transmitem medos, os tais medos. Em Almagreira tão pequenina não vai caber ninguém. São só este ano Matriz, São Pedro, Matriz,
Almagreira e Aeroporto só tem 25 crismanos. 25 crismanos mais 25 padrinhos dá 50 pessoas. A Igreja de Almagreira leva 200 e tal pessoas. Portanto, toda a gente pode ir aos crismas, tanto a São Pedro como a Almagreira, porque vai caber toda a gente e ainda vai restar lugares. Eu tenho a certeza absoluta. Não nos assustemos uns aos outros, porque todos cabemos sempre à boa vontade. Os crismas têm sido sempre na matriz. Este ano será em Almagreira, porque é o domingo da festa de Almagreira e o São Bispo não pode estar na matriz no domingo de manhã, portanto vai ser em Almagreira. Vamos, todos os que pudermos e quisermos, podemos estar presentes nesta celebração, porque as igrejas são suficientemente grandes para cabermos todos nós. Um bom dia para todos, um abraço para ti, António. Muito obrigado, igualmente trabalho, também. tudo de bom. Obrigado, bom dia.